E as redes sociais, elas em si não são ruins, elas são uma ferramenta, mas o uso delas pode ser prejudicial para a saúde mental e é o que tem aparecido em pesquisas, estudos e os jovens especialmente já estão pagando um alto preço pelo uso excessivo das redes sociais. Achei interessante uma analogia que foi feita por uma médica, a Analice Gigliotti. Gigliotti, ela é coordenadora de um estudo que trouxe internet, problema e solução. E ela fez uma relação com o mito da caverna, de Platão, Uhum, onde as pessoas que ficavam na caverna só viam as sombras e uhum, não tinham o conhecimento da realidade. Para quem conhece o mito, mais ou uhum, menos é isso. E nas redes sociais é a mesma coisa. A gente vê uma vida editada, as pessoas mostram o que querem, ou seja, uhum. seriam essas sombras, quando na verdade a vida real está fora das redes. Tudo bem, Moreno? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Então, a questão das redes sociais, realmente já temos um grupo extenso de estudos já mostrando que o consumo excessivo ele traz diversos males à saúde, inclusive saúde mental, inclusive com risco maior de suicídio, inclusive comportamentos suicidas, principalmente quando a gente fala de jovens, né, crianças e adolescentes. A Academia Americana, ela preconiza que até os 2 anos a gente não tenha acesso, não dê acesso a crianças, tá, de qualquer tela, inclusive televisão. Às vezes a gente fica falando telefone, 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 mas tela é tela. Então, se é telefone celular, se é televisão, dá no mesmo, tá? Então, o efeito prejudicial é igual. Inclusive, os primeiros estudos que mostraram que o excesso de telas faz mal foram com televisão, mostrando que crianças que assistem mais de 4 horas de televisão por dia tinham mais agressividade. Foi um estudo clássico aí que foi publicado, se eu não me engano, na Science, tá? Então, a partir dos 2 anos, a gente teria aí um tempo, tá, por volta de 2 horas, até 2 horas de tela por dia, tá? E acima de 4 horas de tela por dia já é prejudicial, tá? E os estudos mostram que mais depressão, mais ansiedade, mais transtornos alimentares, enfim, tudo de ruim acima de 4 horas de tela. A grande dificuldade que a gente tem, principalmente com criança e adolescente, e agora também com os universitários, é de que na pandemia tudo virou digital, inclusive as aulas. E aí, tudo que o professor falava que não pode ficar na internet, não pode ficar no celular, foi por água abaixo, porque os colégios falavam, não, vocês têm que ser aula pela internet, tem que ficar aqui. Então foi tudo por água abaixo. Então, realmente, essa reformulação que a gente está vendo agora com o retorno das aulas presenciais está sendo um grande desafio. A gente não sabe, na verdade, está todo mundo perdido sobre o que fazer com tela, tá? Porque ao mesmo tempo, como as telas podem ter várias abas ao mesmo tempo abertas, ela pode estar com a aula, mas pode estar com o WhatsApp, pode estar com o YouTube, pode estar com um monte de coisa aberta ao mesmo tempo. No YouTube tem conteúdo de aula, no YouTube tem conteúdo que não é de aula. Como é que a gente vai fazer esse controle? Como é que a gente vai lidar com isso? E o grande problema é o cérebro humano ele é finito. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Essas pessoas que dizem que fazem duas coisas ao mesmo tempo, até que muita gente fala, eu sou multitask, eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Não é verdade. A atenção humana ela consegue manter o foco em uma coisa só. E hoje a gente tem esse mundaréu de informações pra gente na tela e isso atrapalha a nossa atenção. A gente não consegue manter a atenção numa conversa, a gente não consegue manter a atenção no trânsito, a gente não consegue manter a atenção nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, porque tem um mundaréu de informações, notificação, piripi, 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 no telefone, e estamos aguardando aquela mensagem. E isso sim que é o grande atrapalhador aí, tá? Mídias sociais, postei uma coisa, quantos likes já tive, quantas pessoas curtiram, aquela pessoa curtiu. Então, essa expectativa também, até tem uma síndrome que a pessoa acha que o celular tá pitando, ela olha e não tá pitando também, é uma coisa de falsa expectativa, né? Então, essa interação com a máquina, tá? É uma coisa ainda muito nova pra gente, tá? Eu acho que tem mais benefícios do que malefícios, ao meu ver. Eu sou um cara altamente tecnológico, tá? Mas a gente ainda está aprendendo. Vamos ver o que vai dar. A propósito, né, ainda em relação a essa questão de ficar muito tempo na tela, enfim, mas em especial o celular e tudo mais, acaba afastando a convivência. Né? Uhum, Isso a pandemia, então, agravou, porque a gente teve que limitar essa convivência, né, ou às vezes, muitas vezes até não ter nenhum tipo de convivência. E por
motivo também as pessoas acabam não conversando mais. E aí saiu uma reportagem que não é daqui, né? Ela é do Reino Unido, mas enfim, reflete, acho que no mundo todo isso, que as pessoas não tiveram que, em função do distanciamento, não ter mais aquelas conversas triviais, que é aquele encontro que tu... Sim. E aí, tudo bem? Como é que tá? Fala ali sobre uma amenidade, qualquer coisa. E, né, se essas conversas não tiveram, outras mais profundas, então, aquele bate-papo com um amigo, com alguém também, não puderam, e isso reflete também na saúde mental das pessoas. Então, internet demais, rede social demais e encontros de menos, acaba refletindo também, né, doutor? Exatamente. E hoje as pessoas se encontram, né? O principal tópico de conversa é qual foi a vacina que tu fez, tá? Hoje é o principal tópico de conversa trivial, de papo furado, é da vacina, né? Em geral, quando as pessoas não se conhecem muito bem ainda. Mas, assim, se a gente for pegar na história do ser humano, tá, o que nos diferenciou dos outros animais foi a capacidade de comunicação. E se a gente pegar o livro do Yuval Harari, o Sapiens, ele fala que a primeira função da comunicação foi fazer fofoca, tá? Foi falar, conversa fiada, até porque a fofoca, né, que é boa parte do nosso conteúdo de conversa trivial, é falar mal dos outros, né? A gente não se reúne para falar bem dos outros, né? A gente se reúne para falar mal. Aquele vizinho, não sei o quê, aquele lá, aquela que não veio hoje, né, no grupo, aquela, enfim, exibida, não sei o quê. Essa forma de tentar falar mal dos outros, ela aproxima quem está ali. Tá? No momento que tu fala mal no outro, tu vai criando opiniões, tu vai aproximando quem está contigo. Então, esse tipo de conversa, ela é extremamente importante. Dá um monte de rolo, às vezes, né? Essa conversa trivial. Se ela espalha demais e chega no ouvido da pessoa comentada, né? Mas é importante, né? E conversa trivial pelo WhatsApp, pelo coisa, tu pode compartilhar, dá um monte de rolo, né? É difícil fazer conversa trivial pelos aplicativos, né? Até dá para fazer, mas é complicado. Então, essa função social da comunicação, ela foi muito perdida com a pandemia. Com certeza é uma das responsáveis, né? Pelo menos uma parcela desses problemas de saúde mental ocasionados, porque as pessoas não tinham convivência, tá, social, pessoal, para poder ter esse tipo, né, de, como é que tu tá, bababá, eu sei o que, e o tempo, bababá, e a família, bababá, essas coisas a gente não faz em geral num grupo de WhatsApp, né, a gente não chega a conversar esse tipo de coisa. Então, com certeza, a gente perdeu muito, né, com a pandemia, 2 anos sem esse tipo de papo, né, num chimarrão, que seja comendo uma pipoquinha, com um melado, que seja, né, isso aí se perdeu e a gente está vendo as consequências e muita gente migrou para a mídia social que não consegue fazer essa função completa da comunicação, é uma parte da comunicação. E quando a gente está nesses momentos, é fundamental essa questão da atenção que tu colocas, onde se você está em uma conversa e está no celular, em algum lugar tu não está. Isso, exatamente. Dificilmente se consegue manter essa atenção e como perde, né? Quando a gente tem essa interferência, muitas vezes, do telefone, quando você está conversando com alguém, daqui a pouco a pessoa quando começa a digitar, então é terrível, né? Porque daí, poxa, com quem que eu estou conversando? Eu paro de falar. Mas realmente é o tempo da pessoa, né? É uma certa até etiqueta que a gente deveria criar, não só pensando na boa convivência, mas pensando na nossa saúde mental, porque reservar um tempo para responder o celular e um tempo para esse tipo de conversa é importante para que a gente não fique sempre fazendo algo pensando no que vai fazer depois e nunca vivendo aquele momento presente. Exatamente. A gente tem que cuidar porque a informação é muito grande, né? Até uma coisa do futuro aí que as pessoas estão falando dentro do mundo tecnológico é de filtros de resposta. Na verdade, existem, enfim, possibilidades de aplicativos, né, que quando instalados no teu WhatsApp, no teu Gmail, eles já têm respostas prontas para boa parte das perguntas que te fazem. Tá? E isso faz com que esse excesso de informações não chegue até a ti. Tá? Isso é uma coisa que talvez nos ajude aí num futuro próximo, né, pra gente não ficar respondendo, ok, tudo bem, te vejo mais tarde, né, não posso, não, isso aí, essas coisinhas assim já... Só o Schmidt, aquele, né, que exatamente. Pra quem recebe, assim, é meio que, né, estranho. Ainda tem isso, né, tem uma questão da própria interpretação de emojis, que também varia dependendo da pessoa. Tem gente que se sente ofendida em receber só um Schmidt, mas daqui a pouco é o jeito da pessoa. Né?
Brincadeiras à parte, né? Mas é mais ou menos assim no dia a dia. Exatamente. Muito obrigada. Tá certo. Médico psiquiatra Rafael Moreno. Aproveitar também para te parabenizar pelo Dia do Obrigado, Médico. obrigado. Felicidade, sucesso sempre aí Tá certo. na sua Muito caminhada. obrigado. Então, parabéns a todos os médicos também aí. Muito bem. Agora, 23 minutos restando para as 11, a temperatura em 19 graus.